Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje recebe um expert em energia, que vai nos falar exatamente sobre alguns problemas que estão atingindo em cheio esse importante setor. Em todo o mundo, mas especificamente no Brasil, e em particular aqui no Rio Grande do Norte. Vamos conversar sobre a crise econômica brasileira, a crise do petróleo, da Petrobras, da energia elétrica, entre vários outros tópicos. E vamos saber também o seu ponto de vista sobre as energias alternativas e limpas, principalmente a energia eólica e a energia solar. É com satisfação que eu entrevisto Jean Paul Prats, ex-secretário de Energia do Estado, suplente de senador pelo Rio Grande do Norte e presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Meu amigo Jean Paul Prats, uma alegria imensa entrevistar você novamente, de modo que eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite. Meu prazer, Nelson. Falar sobre esse assunto que está na moda, que está de fato extremamente presente nos dias atuais, nesses momentos que estamos vivendo. Verdade. Jean, quais as principais causas da crise econômica no Brasil? Olha, Nelson, existem dois grandes grupos, né, de causas. As causas são vários elementos macroeconômicos, microeconômicos, mas derivados de duas movimentações, basicamente, é a minha interpretação. Uma, nós vivemos um período de euforia muito grande em cima de exportação de commodities. Nós tivemos um período aí entre 2003, 2008, 2009, até se estendendo até 2010 um pouco, onde nós tivemos grande sucesso e injetamos muito dinheiro na economia. Houve uma euforia muito grande, inclusive nos próprios planos, nós vamos falar de planos de Petrobras, Vale e outros. Então nós tivemos aí uma injeção enorme, né, de recursos que fez o país caminhar no lado privado e no lado público muito bem. Por outro lado, outro grupo, isso aí tem várias repercussões. O outro grupo de razões tem vinculação, a meu ver, com o período pré-eleitoral. Claro, a gente não pode não reconhecer coisas que são feitas à véspera da eleição ou em ano eleitoral. Em todos os governos isso acontece, não só no Brasil, né, fora também. Nós temos aí casos da Angela Merkel, que teve uma posição bem emblemática, uma época dizendo que tinha apoios em relação a energias renováveis, a desmobilização das nucleares, e ela não tomou essa posição antes da eleição e veio ao Brasil justamente explicar um caso. Uma pessoa interpelou e disse, olha, aqui a gente fez isso e tal antes da eleição. Eu disse, olha, lá eu também fiz, para não perder o voto dos verdes, eu fiz várias ponderações, colocações, coloquei prazos curtos em alguns objetivos que eu não teria condição de cumprir, enfim. Período eleitoral no Brasil e em vários países é um período confuso. E esse período de renovação do mandato da presidente Dilma também incorreu, evidentemente, em algumas extensões, dilações, por exemplo, em relação às tarifas públicas, que acabaram tendo que ser liberadas depois. A diferença disso é apenas, financeiramente, é apenas no fluxo de caixa, no processo temporal. Você tem, em vez de 8 meses antes, você fez isso 8 meses depois. Mas, obviamente, gerou uma coincidência com o fim desse primeiro período de euforia das commodities, e aí foi o que se chama, às vezes, a tempestade perfeita, né? Todas as coisas que eram boas viraram todas as coisas ruins. E, em cima disso, ainda veio a questão das investigações, que são boas, são positivas, mas que também afetam grandes empresas brasileiras, e aí a gente vai comentar sobre isso também. Quais os fatores que geraram a crise energética? Porque, além dessa crise geral, a crise energética está dentro dela e é da sua área específica. Eu não considero que aí, nesse caso, a gente esteja em crise energética. A gente tem que se desacostumar a chamar tudo de crise. Crise é quando uma coisa é uma congeminação de fatores negativos, como de fato existe no caso da economia em geral, mas crise energética seria, por exemplo, falta de abastecimento, falta de geração suficiente, apagão, racionamento, etc. Nós não estamos nessa situação. O que nós estamos é numa situação de tarifas mais elevadas, para cobrir uma intempérie natural, que é uma seca inédita, uma seca que agora vem terminando, agora estamos com chuvas, aí as coisas vão se amenizar,
Mas durante o período aí principalmente final do ano passado, meados do ano passado até o final do ano passado, nós tivemos aí uma seca bem prolongada que já vinha de antes e que alguns chegaram em algumas regiões do Brasil a apontar como a maior dos últimos 100 anos, em outros lugares a maior dos últimos 50 anos. Então reservatórios muito depletados. Para você ter uma ideia, nós chegamos ao ano passado com reservatórios 5 vezes mais depletados do que no ano do apagão, né? Que era 2002, 2001, 2002. Estávamos 5 vezes mais baixo, a situação é 5 vezes pior. Por que nós não tivemos racionamento ou apagão? Porque nós diversificamos, daquele período de 2002 para cá, o Brasil conseguiu se diversificar um pouco na questão das fontes energéticas. Entrou eólica, entrou termoelétrica, entrou biomassa, né? Agora vem entrando a solar também. Então, mal ou bem, a gente saiu daquele modelo de ultradependência de hidrelétricas, principalmente no Nordeste, que tem, claro, como vocês sabem, rios não perenes. Então, o Nordeste, por exemplo, hoje está sendo abastecido 1/3 da energia da região Nordeste está sendo abastecido por eólicas e outro terço por térmicas. Só 1/3 da energia do Nordeste está sendo abastecido por Paulo Afonso, CHESF, Sistema de Hidrelétricas. Jean Paul, ouvindo você responder, parece que fica distante uma possibilidade de apagão em 2016. Mas o preço, o custo da energia continua aumentando. Sim. Exatamente por conta de tudo isso. Exatamente. Isso não vai criar embaraços à competitividade industrial do Brasil? Normalmente, como ele é um insumo muito importante, né, a energia pesa bastante na competitividade de qualquer produto, principalmente para exportação. Nós não temos a energia mais cara do mundo, ao contrário do que alguns vaticinam ou falam de vez em quando. Não é verdade isso. Mas nós variamos, a partir de um novo modelo que foi implantado de 2003 para cá, nós variamos os preços com aquela questão das bandeiras, a bandeira vermelha, etc., de acordo com a disponibilidade de energia ou das fontes energéticas. Então, nesse caso agora, por exemplo, nós estamos no pico da tarifa alta porque estamos pagando a questão da seca, do período de ligas térmicas, que é uma energia mais cara, né, do período dos leilões aí e dos geradores de curto prazo e até das térmicas emergenciais, aquelas a óleo que entram apenas para abastecer durante um período, são ligadas e desligadas conforme a necessidade. Que são até mais caras. Muito mais caras. Essa energia, por exemplo, a óleo diesel, a óleo combustível, chega a custar, às vezes, 10 vezes mais do que energia eólica ou gás natural ou hidrelétrica. Então, é muito mais caro, muito mais caro. Agora, você perguntou até onde vai isso. Agora você já está começando a repor alguns reservatórios, principalmente Sudeste e Nordeste. Então, a expectativa é que ao longo deste ano já, eu tenho praticamente certeza que, de acordo com tudo que está acontecendo, em termos naturais, e também em função da entrada dos leilões dos parques eólicos e de outras unidades produtoras de energia que foram licitadas em leilões passados, 2012, 2013, 2014, 2015, nós vamos começar a baixar, vamos começar a voltar para um nível mais sem bandeira vermelha, digamos assim, para a energia do consumidor final. E para a energia do industrial também. Agora, ela pode sair da vermelha, mas não chegará na verde de imediato. Ficará naquela amarela que é o intermédio. É uma questão de graduação, realmente. Agora, nada impede que você chegue na verde até o final do ano, porque realmente as condições naturais mudaram muito. E aí a gente vai ter aí o resultado também da entrada em operação desses leilões. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Através do SESC, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte oferece atividades esportivas para comerciários e população em geral nas suas unidades nas cidades de Natal, Mossoró, Macaíba, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz. Na capital potiguar, são oferecidas as modalidades de aerodance, aerojump, ginástica localizada, treinamento funcional, karatê, badminton, futsal, natação e vôlei infantis. Contando com uma estrutura completa e treinadores qualificados, o programa de atividades esportivas do SESC-RN estimula a melhoria da qualidade de vida e da saúde através do lazer e da prática esportiva educadora. Para se inscrever em uma das modalidades, o aluno deve dirigir-se a uma unidade do SESC e apresentar atestado médico, carteira de associado SESC, cópias do RG, CPF e comprovante de residência. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Não é demais lembrar que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Norte, uma das maiores de todo o Norte e Nordeste do Brasil, e que a cada ano se consolida ainda mais como exemplo e padrão de rentabilidade, gestão e segurança para seus cooperados. Vale a pena conhecer a Unicred Natal. Maiores informações pelo telefone 4009-3535. E voltamos à entrevista com Jean Paul Prats, presidente do CERN. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Delfim Neto, eu assisti uma entrevista onde ele disse que, em termos de Brasil, principalmente, o ciclo do petróleo está se acabando. O que é que você acha dessa afirmação? Na verdade, a afirmação dele procede, mas em termos mundiais, globais. O Sheikh Yamani, né, que era justamente um dos líderes da OPEP famoso dos anos 70, que ainda vive, aliás, tem um think tank sobre a área de petróleo, ele dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a idade do petróleo não acabará por falta de petróleo. Ou seja, a humanidade não vai esperar o petróleo acabar, usar a última gota de petróleo, para então sair procurando um substituto. A procura já começou, e já começou há alguns anos, e hoje ela vem, como eu disse, muito mais colocada do ponto de vista da variedade de fontes alternativas que você tem. É claro que você não tem um substituto direto para o petróleo. O petróleo é alguma coisa fantástica da natureza, onde ali dentro estão contidas inúmeras questões, componentes energéticos, químicos, etc. Possibilidades. Exatamente. O petróleo, quando você o desagrega nas refinarias, etc., ele dá desde matéria-prima para plástico até o óleo diesel que você queima num veículo. E, na verdade, as futuras gerações vão praticamente nos criminalizar por ter queimado petróleo em veículo. Né? Isso é uma coisa realmente muito absurda, porque o petróleo é uma coisa tão rica e que levou tanto tempo, milhões e milhões de anos, eras geológicas para ser formado, e por isso ele é considerado não renovável, né? Você levaria milhões e milhões de anos para produzir novas bolsões de petróleo. Então, quando você tira petróleo e usa, acabou. Aquele petróleo, nenhuma geração futura vai ver. Por isso que tem royalties, tem outros pagamentos, tem coisas assim que compensam gerações futuras pelo uso, pela depletação de recursos não renováveis. E esse recurso, de fato, ele não vai, a humanidade não vai esperar se esgotar para mudar. Hoje você já tem viabilidade total nos veículos elétricos. A Tesla é um exemplo claro disso. São carros que correm tanto quanto uma Ferrari e um Porsche, né? Então tem uma performance esportiva, etc. Tudo isso que não era associado aos veículos elétricos hoje já pode ser. Fora, claro, questões de ônibus, transporte público, trens urbanos, etc. Que a eletricidade volta para esse setor de transporte. E na petroquímica é onde você vai restar
de usar o petróleo justamente no seu fim mais nobre. E também o querosene de aviação, né, os produtos, digamos, nobres da linha do petróleo. Paulo Prats, a Operação Lava Jato, ela de fato mostrou a crise política brasileira e ela colocou a Petrobras na berlinda durante todo o ano 2015. E a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: como é que a Petrobras, haverá a possibilidade dela recuperar a credibilidade envolvida de forma tão brutal na Operação Lava Jato? Sim, a resposta tem duas vertentes. Primeiro, sim, acho que sim, a Petrobras é uma empresa enorme, com histórico de sucessos muito anterior a essa, digamos, essa crise moral, essa crise ética que ela sofreu, que aliás não vem de hoje, né? Então não vem de um governo agora, do governo anterior, etc. Vem de toda uma sistemática que existe na política brasileira que é extremamente nociva, né? Essa questão da confusão entre campanha, doação de campanha, propina, e a gente sabe como funciona, e não é na eleição presidencial só não, a gente sabe aqui no Estado quantas eleições municipais, etc., são compradas, né, compradas mesmo, e quantos intermediários em dinheiro de circulação de eleição ficam com partes de dinheiro para uso pessoal. Isso é uma prática generalizada. A Lava Jato colocou isso de frente para o crime, para todo mundo saber. O indivíduo, o cidadão comum, não sabia, não tinha ideia de como é que isso normalmente acontecia. Infelizmente, estourou no colo da presidente Dilma, né? É o último estágio, porque chegou a um tal grau de abuso que, obviamente, tinha que estourar em alguma coisa. Acho que é extremamente salutar investigar e punir. Acho que quem fez errado tem que ser punido, tanto de um lado quanto de outro, né? Mas acho que isso gerou justamente essa questão de um fla-flu político, né? Eu sou mais ladrão que você, eu não fiz, você fez, etc., que acabou gerando essa questão toda de aproveitamento, de oportunismo, até para chegar a uma questão de questionar, por exemplo, o mandato da presidente, né? A crise política, de fato, ela parou o Brasil ano passado. Pois né? Exatamente. É possível que continue fazendo o Brasil parar em 2016? Crise política normalmente afasta o investidor, ou pelo menos freia o investidor, principalmente o investidor externo, né, que é justamente quem financia hoje boa parte, por exemplo, da Petrobras e de outras empresas grandes que exploram recursos naturais de forma sustentável no Brasil. Mas aquele mercado que nós nos referimos no primeiro bloco, da questão das commodities, do que o Brasil vive, né, infelizmente ainda é fechado em cima disso aí. Grande parte do nosso PIB vem dessas operações, petróleo, carne, produtos agrícolas, minério de ferro, etc. Então, e a nossa logística. Então, isso é extremamente afetado por essa questão da Lava Jato, porque ali estão envolvidas as maiores empreiteiras, as maiores empresas de obras públicas, empresas contratadas pelo setor público, para fazer esse sistema todo rodar. De repente, você pega a Petrobras com medo de passar um e-mail para a Odebrecht ou para a OAS, e gente com medo de falar o nome dessas empresas. Eu aqui estou falando o nome de empresas, para mim não tem nada demais. Errou, vai pagar. Né? Agora, também não quer dizer que você vai ter que terminar com essas empresas, ou até que fosse, né? Mas que substitua toda essa contratação por novos entrantes. Esses novos entrantes, obviamente, não têm condição de assumir esses contratos agora. Então, é um processo extremamente delicado que o presidente da Petrobras vive, o Bendini, a diretoria, e a diretoria anterior viveu também, porque pegou uma parte desse processo, que eu tenho um monte de contratados milionários que fazem muita coisa para que eu funcione e, de repente, essas pessoas estão contaminadas e eu também, com boa parte da minha diretoria, contaminada por uma operação que leva todo mundo à cadeia, de repente. Então, quem não tem culpa, ou mesmo quem tem parcial culpa, se esconde, se fica tímido, não aparece, os negócios vão esfriando naturalmente, é o que aconteceu. Esse ano, eu espero... já está superada um pouco essa questão. Eu tenho conversado com pessoas da Petrobras que estavam muito envergonhadas, passando por períodos assim, muito tímidos, né? Hoje já tem superado isso. Acho que está sendo feito um trabalho também lá dentro de dizer, olha, vamos bola para frente. Nós não podemos agora deixar de fazer as coisas, deixar de produzir petróleo, deixar de contratar logística, deixar de contratar obras. Isso vale para o governo também. Então vamos começar a viver normalmente, esperando que as investigações e as punições que tiverem que ocorrer, ocorram. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o terceiro bloco.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Voltamos à entrevista com Jean Paul Prats, ex-secretário de Energia do Estado. Vamos falar agora sobre o Rio Grande do Norte, Jean. Vamos lá. Falamos sobre Brasil, falamos sobre petróleo, falamos sobre energia elétrica, vamos falar sobre Rio Grande do Norte. Qual o tamanho hoje do setor energético aqui no nosso estado? O setor energético era zero, nós não produzíamos nada até 2003, e hoje nós temos aí 2/3 da nossa potência instalada produzindo para fora do Rio Grande do Norte, ou seja, o que nós consumimos é 1/3 do que a gente é capaz de produzir. Então isso para não ficar chateando com números, mas estamos aí em 2,3 gigawatts, 2,4 gigawatts de potência instalada só de eólica, com mais a Termoaçu, vamos aí para 2,8, né? E consumimos por volta de 800 megawatts. Então a gente tem aí uma potência instalada bem superior à necessidade do Estado. Portanto, o Estado é autossuficiente desde 2010 e já é autossuficiente apenas se considerar energias renováveis. Mesmo que você desligasse a Termoaçu, que não é o caso, mas mesmo que você desligasse ali, você teria já condições de abastecer o Estado. Claro que é uma energia intermitente, etc., que vai para o sistema, não é uma coisa, o sistema não é isolado, o Rio Grande do Norte, Ceará, está tudo isolado, está tudo conectado, mas numericamente nós temos essa questão fantástica que é ser autossuficiente e ser exportador de energia renovável. Agora uma perguntinha que não quer calar. Quanto e em que o Rio Grande do Norte ganha sendo autossuficiente em energia? Bom, a grande panaceia desse processo é você justamente poder dizer, e isso é que eventualmente pode faltar, aí, eventualmente fazer um trabalho em cima disso, que você não tem escassez de energia. Energia, como a gente disse, é um dos principais insumos industriais, né? Então, se você tem essa situação, você pode garantir a qualquer pessoa que venha se instalar aqui que energia não falta, né? Além disso, você tem receita e atividade econômica decorrente disso, embora você não tenha o ICMS da geração. O ICMS da geração, ele vai para o estado de destino, que é uma distorção que nós estamos trabalhando agora com o mandato da senadora Fátima, estamos redigindo, trabalhando num projeto de lei que divida meio a meio o ICMS da geração, metade para o estado produtor e metade para o estado de destino, que hoje é um absurdo você ter um ICMS que quando você deixa uma luz acesa em Recife ou em São Paulo, você ajuda Pernambuco ou São Paulo, que é o cara que está gastando, desperdiçando às vezes. E o gerador não tem nada do ICMS da geração. Agora, há outros impostos, isso é ISS, impostos indiretos, as operações de construção, as operações de operação, os alojamentos, as cidades beneficiadas como João Câmara e Parazinho. Então, há toda uma atividade econômica que deve ter recebido, estimativamente, cerca de 5 bilhões de reais de 2003 para cá, na economia diretamente, fora os equipamentos que vêm de fora, que na verdade chegam aí a 10 bilhões, 12 bilhões de reais de investimento já realizado historicamente. E temos pela frente mais outros 10 bilhões para entrar, dos quais 3 ou 4 são compras diretas locais. A propósito do que você falou, dentro desse potencial que já está instalado do Rio Grande do Norte, que está sendo exportado, eu acho que de fato você colocou muito bem, ganha-se de maneira adjetiva, não tão subjetiva como gostaríamos. Que, aliás, às vezes é mais democrático do que dar um dinheiro para um governador ou para um prefeito. Ocorrem as duas coisas. No caso de eólica e petróleo, ocorre uma disseminação de dinheiro na economia local. Desculpe interromper, mas Não, perfeito, está complementando. Mas uma outra colocação, de qualquer forma, com essa energia gerada aqui, que
unidades produtivas do Rio Grande do Norte já se utilizaram disso? Todas, todo mundo. A energia que a gente está consumindo aqui é eólica. Toda a nossa energia hoje, sei lá, eu me arrisco a dizer mais de 80% do que a gente está consumindo nesse estúdio, hoje é proveniente de energia fonte eólica. E na questão dos parques eólicos, naquelas regiões onde os parques estão estabelecidos, haveria possibilidade do governo, com um bom planejamento, colocar nos arredores dos parques algum tipo de distrito industrial para que aquela região pudesse florescer mais ainda, aproveitando? Na verdade, tanto faz, porque essa energia vai para o sistema. Com as linhas de transmissão, ela pode ser entregue em qualquer lugar. Então, você pode ter um parque eólico em João Câmara abastecendo uma indústria em Macau, né, tranquilamente. O sistema de distribuição e o sistema de distribuição da Cosern e, mais acima, o sistema de transmissão, ele faz esse escoamento da energia para qualquer lugar que você queira. O importante é você ter um planejamento não só em cima do fator energético, um planejamento em cima da população qualificada, das necessidades, das vocações que aquela região tem. Então, assim, há muitas coisas por fazer nesse sentido, que o Rio Grande do Norte se acostumou praticamente a viver de turismo, né, e habitação e algumas atividades extrativas, né, e a gente teria que um pouco sair disso sem necessariamente, eu sou um dos que defende, que a gente não precisa necessariamente adotar um modelo metalúrgico de grandes fábricas poluentes, nada disso. A gente pode perfeitamente adotar um modelo, eu sempre digo que o Rio Grande do Norte pode ser a Flórida brasileira. Congeminar a qualidade de vida, a atração aos aposentados, a vida, o final de vida, o ciclo final de vida de várias pessoas do Brasil querendo morar e gastar aqui num lugar que tem qualidade de vida e, ao mesmo tempo, ter algumas indústrias e algumas atividades limpas que não afetem essa qualidade de vida. Assim, o principal patrimônio que o Rio Grande do Norte tem, o exemplo está aqui, que vim para cá por conta disso, é qualidade de vida. Por isso que eu fico danado quando eu vejo carro de alto-falante na cidade, lixo jogado, plástico na natureza, moscas em lugares de praia maravilhosos, litoral, porque o lixo não está sendo tratado. Então, isso é deteriorar a qualidade de vida com coisas extremamente fáceis de se resolver. Isso é imperdoável para um estado como esse. A Flórida, por exemplo, que muitos aí conhecem, preza demais isso e atrai aposentados e pessoas profissionais no final das suas carreiras de todos os Estados Unidos para viver ali, gastar e tranquilamente fazer o estado crescer como é. Sem dúvida, Jean Paul. Uma pergunta bem rapidinha, só para você responder, só para me lembrar, a capacidade de geração elétrica hoje do estado, quanto é que ele está, de fato, gerando e colocando na rede? Gerando, com fator de capacidade em cima dos 2,4 gigawatts que temos instalados, provavelmente um pouco acima da metade disso, 1,8, 1,6, né, de geração de fato, porque a eólica tem um negócio chamado fator de capacidade. O parque eólico não gera o tempo todo. Então, em torno, o nosso fator de capacidade é altíssimo, um dos melhores do mundo. Regularidade de vento e tal, um dos melhores lugares do mundo para se fazer eólica. Aqui o Ceará, né, a nossa mesma bacia de ventos. Então, a gente tem aí 55% de fator de capacidade às vezes. Jean Paul, eu tenho mais perguntas. Infelizmente, quando a entrevista é muito bacana, e essa nossa está sendo, inclusive, esclarecedora demais para o nosso telespectador, você só tem agora meio segundo para dizer uma coisa. Infelizmente, mas em outras oportunidades eu quero convidá-lo novamente. A energia solar, você falou nela há pouco, ela também pode ser uma alternativa para o Rio Grande do Norte? Tremendamente. O estado tem uma das áreas, juntamente com a Paraíba, as duas melhores regiões para instalação de solar no Brasil são Rio Grande do Norte e Paraíba, da mesma forma que para a eólica, Rio Grande do Norte e Ceará. Né? Então, uma tem um curso mais para o lado do litoral norte, outra tem ali o Catolé, o Seridó, a Tromba do Elefante, tudo aquilo ali, altíssima insulação, de alta qualidade, áreas secas que não são inundáveis, portanto importantes para instalar os painéis, e tem tudo para dar muito certo. Agora, claro, estava 4 vezes mais cara do que a eólica até 2, 3 anos atrás. Vem convergindo agora, vai chegar aí ao dobro, um pouco abaixo disso, e vai começar a competir com as outras fontes no Brasil, em geral, nos leilões. E em casas, na microgeração, essa já é completamente competitiva. Aqui, ali, em qualquer lugar que é consumidor final, microgeração solar dá certo. Que beleza. Jean Paul, eu só tenho a lhe agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Ter aceitado o convite. E o assunto é tão bacana que breve nós vamos estar de volta falando novamente para o nosso telespectador. Obrigado, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência.
e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.